Ele é jornalista, radialista, locutor, apresentador, mestre de cerimônias e também é formado em educação física. Estou falando de Zancopé Simões. Ô Zancopé, tudo bem, Zancopé? Tudo bem, Adriano. Prazer falar contigo, viu? Muito bom. Legal. Bom, entre os principais assuntos, lógico, o nosso principal assunto é rádio, não é? Por isso, esse convite para que a gente bata esse papo aqui no nosso site, bastidoresdoradio.com. Bom, vou começar falando do fim da Rádio Globo em São Paulo, uma emissora onde você trabalhou. Durante quanto tempo você trabalhou na Globo, Zancopé? Eu fiquei 6 anos na Rádio Globo, de 80 a 86, né? Ocupei diferentes faixas de programação e diversas atividades lá dentro, mas foram 6 anos que, no final, eu encerrei com a madrugada, né? Apresentando a madrugada na Rádio Globo, rodando pelo Brasil da meia-noite e meia às 4. Mas foi uma passagem muito agradável, viu, Adriano? E você que já desempenhou praticamente todas as funções nas emissoras de rádio por onde passou, aliás, passou pelas tradicionais emissoras em São Paulo, na sua opinião, o que pode ter levado a esse fim da Rádio Globo, Zancopé? Olha, o encerramento das atividades da Rádio Globo em São Paulo é reflexo do que foi feito durante muitos anos, né? A Rede Globo, apesar da principal praça ser São Paulo, a Rede Globo não gosta de São Paulo. É simples, não é? É simples. Não gosta de São Paulo. Tanto que, durante anos, na TV, o Faustão foi obrigado a apresentar o programa no Rio de Janeiro, não é? E só quando ele voltou, ele dividiu apresentações em São Paulo e Rio, é que alavancou tudo. Mas o rádio sofre isso. O rádio, porque eles não estão pensando em rádio, não estão pensando em nada, não estão pensando em São Paulo. E quando nós fomos para a Globo em 80, o Chico Paes de Barros foi contratado para alavancar a programação da Rádio Globo, que tinha muita audiência, mas o universo era pequeno, eram poucas emissoras de rádio. Ela estava sempre entre as 5 primeiras, não é? Mas precisava alavancar para valer a programação. Então, ele fez uma programação que antes era só a retransmissão dos principais programas da Rádio Globo no Rio de Janeiro. Ele fez uma programação paulista, com apresentadores paulistas, né? Levando para lá Eli Correia, Otieres Barbiero, Franco Carlos, Humberto Marçal, deu espaço para o Afanásio Jazade, que fala a linguagem de São Paulo, e isso deu um resultado muito grande. Mas o pessoal não se conforma, é mais fácil simplesmente plugar a Rádio Globo do Rio na Rádio Globo de São Paulo e usar aqui, mas tem um negócio no rádio que a gente aprende que tem a comunicação, né? Você tem que se comunicar com quem está te ouvindo. Não adianta eu ir para o Rio de Janeiro fazer programa lá, eu não sei onde é a Tijuca e onde é a Barra da Tijuca. Eu não sei. Né, apesar das poucas vezes que fui ao Rio, eu não vivi o Rio de Janeiro como um apresentador de rádio no Rio de Janeiro precisa. Esse pessoal vem para São Paulo, não sabe a diferença do Itaim Bibi com o Itaim Paulista. Acha que é tudo a mesma coisa. E aí a coisa foi agravando, agravando, a audiência foi caindo cada vez mais, e o desprezo daqueles que dirigem a Rádio Globo do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Porque não basta você mandar um diretor lá para ele ficar aqui. Ele também não conhece, ele também não sabe a linguagem do rádio paulistano, a linguagem do rádio paulista. E acabou isso daí, já era a vontade, né, de fazer, e fizeram durante muito tempo, a retransmissão apenas do que acontecia no Rio de Janeiro, da programação do Rio de Janeiro, na Rádio Globo de São Paulo, e o resultado foi esse, Adriano. Lamentavelmente. Lamentável. Bom, agora falando mais um pouco da sua carreira, não é? Você que nasceu na cidade de Garça, no interior de São Paulo, trabalhou em Bauru, não é? Em São Paulo passou E, pelas grandes emissoras.
quais as emissoras que você passou, já começando lá? No rádio você começou em Garça ou em Bauru? Em Garça, em Garça. Comecei a trabalhar na Rádio Clube de Garça, que hoje era rádio, mudou o nome para Rádio Centro-Oeste, e também está sendo desativada. Lamentavelmente, Pena. um AM que está sendo desativado. Aliás, deixa eu aproveitar para você essa história de desativar emissoras, né? De acabar com um AM. Isso é um ranço da ditadura, um ranço lá dos anos 60, quando os militares assumiram o poder, e eles ficavam preocupadíssimos, porque aqui de São Paulo você fazia o discurso que eles não gostavam, era ouvido lá em Recife, lá no norte do país, nordeste, apenas para lembrar uma figura que as pessoas não tenham a mínima ideia. O Barros de Alencar era jornalista, né? E aí, pelos comentários dele, ele trabalhou sempre lá na Tupi, né, nas emissoras associadas, tal. Ele sofreu o revés da ditadura. Só que o Assis Chateaubriand chamou ele e falou: oh, você tem que parar o que você está fazendo, eu vou te dar uma oportunidade. Você vai para o norte. Eu acho que ele foi para Belém, ou Manaus. Ele ficou escondido lá, né? E durante 2 anos ele ficou sem poder fazer comentários políticos. Entrou nesse segmento que ele se destacou, que é o segmento popular, de apresentação, de musicais e tudo mais. E depois de 2 anos ele voltou a São Paulo e o Chateaubriand chamou ele de novo e falou: nada de política no seu programa. E se tornou o fenômeno de rádio que ele era, né? Mas essa história poucas pessoas contam, porque acham que só aqueles que foram presos é que foram perseguidos na ditadura. Então, o Barros de Alencar é uma figura que pagou por isso. E esta vontade dos militares em reduzirem a propagação das ondas de rádio acabou levando para o FM e ficou o ranço lá. Alguém teve a brilhante ideia de desengavetar isso daí, sem saber que no conteúdo desse negócio de limitar as transmissões está lá atrás o ranço da ditadura. E aí os políticos são espertos, né? O que eles fazem? Vira tudo FM. No lugar que tem um FM, eles vão enfiar mais 4. Então o poder de barganha vai aumentar, mas é isso, é um ranço da ditadura que poucas pessoas se lembram, de limitar a propagação das emissoras, né? Então, foi por isso que aqui em São Paulo a Gazeta terminou as suas transmissões, a Rádio Globo encerrou as suas transmissões, a Gazeta ficou quietinha, né? Só tirou do ar, não falou nada, não repercutiu, mas isso vai acabar acontecendo com outras emissoras. Eu não sei por que, se é mais barato, se não rende. Os empresários hoje têm preguiça de sair com a pastinha na mão vendendo propaganda, vendendo publicidade. E o mais fácil é, mandaram tirar do ar, tira do ar e vai por isso. No interior, muitas emissoras já encerraram as suas transmissões, mas a gente nem fica sabendo, Adriano. É verdade. Bom, um dos fatores, sem dúvida, no meu entender, é a qualidade de som de AM para FM. Mas se você pega, por exemplo, no interior, aonde as emissoras FM estão terminando antes do combinado, aliás, a AM está terminando antes do combinado, o som do AM é muito bom no interior, que não tem tanta interferência como em São Paulo, em grandes áreas. Agora, poderiam ter pensado em outras coisas com tanta tecnologia, em melhorar a qualidade do som do AM também, não é, Zancopé? O que você falou? O que você falou? Pensar? Esse negócio dói a cabeça. Ô Zancopé, mas volta, então você começou em Bauru, aí depois, aliás, começou em Garça. Começou em Garça. E depois passou por Bauru. E conta mais aí das emissoras por onde você passou. Eu fui de Garça para Bauru, aí fiquei 3 anos em Bauru, período que eu fiz a faculdade, mas eu já tinha uma vontade danada de vir para São Paulo. Se não tivesse a faculdade no caminho, eu já teria vindo direto para São Paulo nesse período. Mas valeu o aprendizado maravilhoso que eu tive em Bauru, amizades que eu conquistei lá na cidade de Bauru e que mantenho até hoje, né? Mas aí eu vim para São Paulo e eu já ia lecionar, né?
Aí ia lecionar. Mas eu me diverti muito indo fazer teste nas emissoras de rádio. A minha diversão era essa, de fazer teste nas emissoras de rádio, porque eu ficava imaginando, será que eu trabalharia numa emissora em São Paulo? Então, fui em todas elas. Eu tinha os amigos de Bauru que estavam aqui, né? O Lázaro Roberto, Lazinho, Sim. o Mário Tadeu, que foi produtor da Hebe Camargo, no rádio ele foi produtor do Humberto Marçal e de vários outros programas, né? Mas eu vim para São Paulo e já consegui as aulas. Só que naquela época o calendário escolar era diferente de hoje. Aí você escolhia as aulas e as aulas iam começar no dia 15 de março, alguma coisa assim. E aí, nesse período, eu acabei indo visitar o Mário Tadeu e o Luiz Mário Zanata na Jovem Pan, e eles já estavam me esperando lá, já tinha um locutor que estava bravo porque ele ia embora, e os caras falavam, não, ele vai chegar aqui, ele vai chegar. E eu não estava sabendo o que estava acontecendo, e acabei chegando lá. Mas tive que fazer teste, eu fui fazer teste. Na Rádio Record eu fiz teste com o Altieres Barbiero. Foi ele que me recebeu lá e fez a primeira gravação de rádio que eu tive aqui em São Paulo, foi com o Altieres Barbiero. Marçalzinho Pato não estava na parada ainda, não viu? estava. Ô, Mas eu Zancopé, tive que fazer teste. Contar um detalhe na Jovem Pan, eu tive que fazer teste, né? Marcaram um teste, eu não sabia. Marcaram um teste, fizeram chamadas no rádio e tal, que eles iam contratar locutor. Quando eu cheguei lá, tinha uma fila, rapaz. Tinha uma fila enorme. Aí eu falei para o Mário Tadeu, eu vou embora, pô. Eu não vou ficar nessa fila aí, sei lá que hora que vai sair daqui, eu vou embora. Aí ele foi lá, conversou com o Estevão Burru Sangirardi, que era o diretor artístico da rádio, né? E aí ele pegou e furou a fila. Me furou a fila lá, me levou, aí eu gravei, né? Quando eu entrei, tinha um moreno parado, assim, dentro do estúdio, né? De braço cruzado e tal, no canto, não sabia quem era, mas aí eu fiz o teste. Quando eu terminei o teste, ele perguntou se eu era profissional, eu disse que sim. Profissional, naquela época, você tinha que ter 4 anos de registro em carteira. Aí ele saiu naquela fila enorme que tinha lá e perguntou se alguém era profissional. Explicou, né? Alguém aqui já tem carteira assinada em rádio? Porque se tiver, nós vamos ouvir. Se as pessoas estiverem aqui apenas para tentar o sonho de trabalhar em rádio, vai ter que ser em outra oportunidade, porque eu já tenho os profissionais aqui que nós escolhemos. Já escolhemos os profissionais. E aí o outro que estava dentro do estúdio era o Moisés da Rocha, o mesmo do Samba Pé de Passagem. Exatamente. Era o Moisés da Rocha. E tem um detalhe interessante, que muito tempo depois ele falou assim, a hora que se abriu a voz dentro do estúdio, a hora que se abriu a boca, eu falei, adeus, vaga. Bons tempos, viu? Ô, Aí Zancopé, fiquei na Jovem Pan um período, aí eu fui para a Record, né? Aí fui para a Record e fiquei um bom tempo lá. Tive um período também na Rádio Olinda, Pernambuco. Fiquei 1 ano lá, na Rádio Olinda, Pernambuco. Retornei e foi como se não tivesse saído da Record, reassumi funções lá na Record que eu tinha deixado e fiquei lá. Eu conto entre as idas e vindas 20 anos lá na Record. Certo. Foi um local maravilhoso. E na Gazeta, você passou também pela Gazeta, na equipe esportiva? Sim. Eu fui para a Gazeta eu estava na... Aí a Rádio Record já não era mais a Rádio Record, né? No ano de 94, eu entrei no plantão porque teve... Eu tenho uma coisa... eu trabalho em rádio, né? As pessoas dizem, você tem que se especializar. Eu tentei me especializar em rádio. Então, todas as atividades dentro do rádio eu pratiquei, todas elas. Então, se você precisar de alguém em alguma função de apresentador de musical, tanto música popular, música sertaneja, qualquer uma, eu vou lá e faço, dentro do que eu sei fazer, né? Não sou um Altieres Barbiero para fazer a volta do sucesso, mas dou meus pitacos nessa área também, sabe? Então, eu faço na Rádio Record. O Paulo Edson era o plantão esportivo e, de repente, ele falou, estou indo embora. E foi embora.
né? E simplesmente ele falou, foi embora. Hoje mora no interior, tal, e ele foi embora. E aí o Osmar Santos, naquele negócio, quem que vai colocar e tal, o Osmar falou assim, eu já tenho o meu plantão, pode ficar quieto que eu já tenho o meu plantão. Me encontrou no corredor, falou, ó, eu quero que você seja o plantão, você pode ser? Então foi mais uma atividade que eu desempenhei dentro da Rádio Record, o plantão, o que é fácil, né? Você ser plantão do Osmar Santos, plantão do Oswaldo Maciel, plantão do Reinaldo Só Costa, fera. é muito fácil, né? Aí eu estava como plantão esportivo lá, e nesse período a Rádio Record foi vendida, sabe? Ela foi vendida nesse período. Eu ainda fiquei mais 2 anos, 3 anos lá com a direção do... Mas não era mais a Rádio Record, né? Não questiono nada, nunca me fizeram alguma orientação que não fosse ser profissional de rádio, nunca recebi nenhuma orientação, você não faça isso, você não faça aquilo, você tem que rezar, você não tem que rezar, nada, nunca me respeitaram profissionalmente sempre lá. Mas aí a Rádio Gazeta estava iniciando uma programação esportiva. E o Cledi Oliveira que estava desenvolvendo essa ideia. O Cledi me chamou e eu fui para a Rádio Gazeta numa programação que tinha 15 horas de esporte. Começava às 7 horas da noite e terminava com a bola rolando 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada. E eu abria às 7 horas da manhã. E fiquei lá durante 2 anos, quase 3 anos, mas era já uma emissora instável, né? E esse projeto fez água, lamentavelmente. Então, mas foi um período. Eu trabalhei, só para completar a lista, Jovem Pan, Gazeta, Rádio Bandeirantes, Rádio Record, Rádio Capital, Rádio América, né? Todas elas aqui em São Paulo. Esse último período na Rádio Bandeirantes foi maravilhoso, né? O Antônio Carvalho estava terminando a Copa de 2006, e o Antônio Carvalho apresentava o Grande Sampa às 4 horas da madrugada, das 4 às 6, e ele estava afastado por problema de saúde. Aí o Brasil foi desclassificado, eles não tinham como fazer, né, para substituir o Carvalhão. Aí alguém lembrou, chama o Zancopé. Eu fui lá na quinta-feira, na sexta-feira já saí falando, já foi um negócio interessante, porque o Paulo, o Frei, né, Paulo Frederico, o Frei, ele estava no estúdio e ele foi apresentar o programa, e eu deveria ficar com ele para dividir ali, para saber como fazia. Aí ele falou, você lê essa notícia, eu volto já já. Ele não voltou mais. Aí eu falei, Frei, você me largou no estúdio. Ele falou, e você acha que eu sou louco de ficar no estúdio com você? Que é isso, eu fui embora. Eu fui para casa para ninguém me chamasse para voltar para o estúdio. E fiquei lá 6, 7 anos, de 2006 a 2013. Foi um período maravilhoso. E Zancopé... Deixa eu só colocar uma coisa. Claro. Eu recebi um dos maiores elogios nessa época da Rádio Bandeirantes, porque o Carbone, né, era o diretor, né, era o chefe de redação, o diretor e tal. E um dia eu estou lá conversando com ele, as pessoas falando de programa, ele virou para mim e falou assim, com você eu durmo, não imagine que eu fique te ouvindo, não. Você me faz um bem danado, eu durmo, eu sei que não vai acontecer nada errado enquanto você está no ar. Então, um elogio desse é um negócio maravilhoso, né? Eu durmo, você está no ar, eu durmo. Tá aí. É muito bom. O Zancopé, não posso esquecer a Rádio Trianon também. Sim, posso esquecer a Rádio Trianon. Tá? E dessas emissoras por onde você passou, qual é aquela que você sente mais saudade? Da Rádio Record. Quem trabalhou na Rádio Record naquele período, acho que você não tinha nascido ainda, você nasceu lá. Verdade. Mas quem conviveu com aquele pessoal naquele período lá... Você me contou que o que você sente saudade, logicamente, profissionalmente, mas os corredores, não é isso? Corredor de rádio é um negócio maravilhoso. Isso eu tenho uma saudade danada.
né, daquele bate-papo, porque você vai para o estúdio, você apresenta o seu programa, mas aí quando termina, que você fica conversando com aqueles profissionais, todos eles que estão ali trocando experiência, trocando ideias, né? Ali é o grande momento onde você aprende a fazer o rádio, porque o cara chega, te entrega, o produtor te entrega toda a programação na mão, você vai lá, desempenha, mas você está preso lá 2 horas, 3 horas, sei lá quanto tempo é o horário que você ocupa, você não tem como, mas quando você sai, as pessoas comentam, você tem a oportunidade, você ouve, né? Tem que saber ouvir também, né? Não pode ficar bravo com o que as pessoas falam, mas o corredor, eu estava falando com o Alberto Pastro outro dia, ele falou, que saudade do corredor. Tem os bons de corredor, E que você você não imagina. aprontava muito ali nos corredores da Record, ou não? Ah, também, tá. Tem uma Ó, história quando alguém ia se casar, enfim. Teve uma história de alguém que deu a volta pelado ali pela Miruna ali. Que história é essa, hein? isso não lembro, acho que não era comigo, não. Eu não estava inserido no contexto aí dessa história de fazer o strike na avenida, lá em volta do... Tá bom, Mas tá bom. teve muitas histórias, viu? Aham. Tinha um amigo nosso que ele estava se separando da mulher. E a mulher ia lá e para cobrar, para questionar o cara, tal. E aí esse colega pulou o muro lá no fundo, né? Que a Record antigamente era um quarteirão inteiro, né? E esse colega pulou o muro lá para o lado da Moreira Guimarães, lá do outro lado. Pulou o muro, caiu em cima de um policial que estava fazendo a ronda. Nossa. O cara juntou ele para o braço. Ele falou, não, eu estou indo embora, eu vou perder o ônibus. Como? Vai perder o ônibus. Levou ele lá na portaria. Quando chegou, a mulher estava lá. Queria escapar. A mulher pegou o guarda-chuva e começou a bater no guarda. E eu falava, tá vendo? Foi se meter em briga de casal. Você acha que ele está pulando o muro para quê? Cai. Apanha aí. Histórias maravilhosas, viu? Na Record tinha um negócio, e o Tomás de Aquino, o Pito, né? Já foi embora, uma pessoa maravilhosa, ele colocava, ele e o Ailton Barros, né, colocavam uns copinhos d'água na porta e aí chamava alguém lá, alguém vinha apressado tal, abria a porta, o copinho d'água caía, coisa desse tipo tal. Aí um dia ele colocou você tem que saber com quem você brinca, né? Ele colocou o copo d'água lá e ficou na expectativa. E nós chamamos o Paulito, que era o dono da rádio, né? Vimos o copo que ele colocou lá e chamamos o Paulito. E o Paulito veio. Quando ele percebeu que era o Paulito que estava chegando, ele saiu correndo, abriu a porta, a água caiu nele mesmo, né? Mas colocar copo d'água em porta. E outra coisa que eu gostava de fazer era colocar isso na Rádio Globo, né? A Rádio Globo não tinha gerador. Então, quando acabava a energia, apagava tudo. Então, ficava todo mundo, aquela escuridão. E daquele prédio tem um corredor enorme, enorme. E uma das coisas que eu gostava de fazer, naquela época se fumava, tal, tinha aqueles cinzeiros, tal, eu botava no meio do corredor. Aí, de repente, você escutava aquele barulho de cinzeiro rolando para lá, as pessoas xingando, tal. Pá. Aí, um dia apagou a luz, eu botei e todo mundo ficava esperando quem ia cair, né? Aí, daqui a pouco, o barulho do cinzeiro rolando, eu só escutei Zancopé! Era o Chico Paes de Barros, o diretor da rádio. Mas não deu tapinha, não, né? Não, uma vez ele queria bater nas costas, eu ficava encostando na parede. Ele falou, o que é isso? Eu falei, cada vez que você bate nas costas de alguém, você está demitindo o cara, então você não vai bater nas minhas costas, não. Esse é o momento de corredor que falta, entendeu? É verdade. E você foi convidado pelo próprio Zé Béttio para escrever o livro contando a história de vida desse fenômeno da comunicação. Se eu não me engano, foram 3 anos, né, que você esteve junto com o Zé Béttio Isso. preparando esse livro, né, que está pronto, mas não foi lançado. Me conta sobre esse livro, Zancopé. A história do Zé Béttio é uma história maravilhosa. É fantástica a história do Zé Béttio, né?
um rapaz que nasceu lá na roça, puxava enxada, a família toda, aquela família tradicional de italiano que mora na roça, todo mundo trabalha, tal. O Arlindo, o irmão mais velho, e tinha naquela época, né, as famílias tinham lá, um deles tinha que ser padre, o outro tinha que ser músico, né? Aí o pai dele deu uma sanfona para o Arlindo, isso lá na roça, né? E o que o Zebétio fazia? O Zebétio levava a sanfona até a professora, acompanhava o Arlindo e levava a sanfona carregava a sanfona para o Arlindo até a aula. E ficava assistindo o Arlindo praticando, tal, e ele ficava ouvindo, olhando o Arlindo aprender a tocar sanfona. Uma tarde ele estava em casa, o pai chegou e ouviu o som da sanfona. E entrou correndo em casa porque o Arlindo tinha que estar lá na roça, né? O Arlindo tinha que estar lá com o cabo do Guatambu na mão. Aí o pai entrou, está lá o Zebétio tocando sanfona. O menino, o que você está fazendo? Falei, estou tocando sanfona. Mas onde? Onde você aprendeu? Ele falou, não, eu fiquei vendo todo esse tempo, vendo o Arlindo aprender e aprendi. Então, já nasceu, né? Já nasceu. Aí foi sapateiro e sempre tocando sanfona, sempre, né? Andava por São Paulo toda, morava lá no Tucuruvi, ele andava por São Paulo, ele não andava de ônibus, ele carregava a sanfona. Você imagina vindo do Tucuruvi, na Praça da Sé, com a sanfona na mão? E ele carregava a sanfona, ele teve algum problema no ônibus, logo que ele foi entrar no ônibus com a sanfona, então ele nunca mais andou de ônibus com a sanfona, ele vinha a pé, né? E ele, nessa trajetória dele toda, ele acabou se aproximando do rádio, ele se aproximou da Copacabana, a gravadora Copacabana com a Adiel, e aí ele ficava lá tocando para alguns, fazendo shows, viajando, tal. E aí o Adiel disse que tinha um horário na rádio de Guarulhos, se ele não podia ir lá, porque esse horário era para tocar os contratados da Copacabana. E ele acabou indo e acabou gostando. Oscar Teodoro era o locutor, né? Nasceu daí a famosa Fala Zé, né? Oscar Teodoro fazia o programa e depois dizia, fala Zé, e o Zé só apresentava as músicas, dava os alôs e tal, e o negócio foi desenvolvendo. Daí ele foi para a Rádio São Paulo, a Rádio São Paulo era ali no Mercadão, ali no edifício São Vito, que foi demolido, né? E o Zé foi tomando gosto pelo rádio. Tem uma história ali que um cara era fã dele, e quando aquele negócio alagava tudo, o Mercadão chovia e alagava, tinha um cara que carregava ele nas costas para ele não molhar o pé. Ele subia, né? O cara falou, não, espera aí que eu vou levar você. E atravessava o rio Tamanduateí com ele, carregando o Zé nas costas, o Zé ia fazer o programa, esperava ele terminar o programa e trazia ele de volta, né? Então ele fez essa história maravilhosa, mas ele perdeu o momento de lançar o livro, sabe? Quando ele estava na capital, o livro estava pronto, nós ficamos 3 anos trabalhando, o livro ficou pronto, mas ele perdeu o momento, ele se indispôs com as editoras que ele teve contato, né? As 2 delas, uma delas é sobre a pessoa que queria mexer no texto. E nós, quando fizemos o livro tal, já ficou acertado que não se mexeria no texto. Um detalhe do texto, não tem data. Não tem data. Tem só 2 datas, né? O dia que ele estreou na Record, né, que foi em 72, final de 72, e o dia que ele tomou um tiro na testa. Ele estava na Rádio Capital, estava indo para casa depois do trabalho, 11 horas da noite, meia-noite, sei lá, e foram assaltar ele, e a pessoa deu um tiro na testa dele, pegou de raspão, né? E aí, quando ele foi ser atendido lá no pronto-socorro, o médico perguntou para ele, que dia que você nasceu? Nasci. Ele falou, então, você comemora, hoje você também comemora o teu nascimento, porque se fosse meio centímetros de lado, a gente não estaria conversando aqui. Então, você nasceu 2 vezes, hoje, né? E esse foi o momento que ele era muito marcante na vida dele.
e a pessoa queria mexer nas datas, queria acrescentar datas, queria um monte de coisa e ele não concordou. E aí, das datas, já tinha outras sugestões para o texto, sabe? Ele não concordou. E uma segunda editora queria mexer, o Zé Beto sempre foi muito criterioso, né? Queria mexer na seleção de fotos. E ele tinha já tudo, o livro estava na cabeça dele, né? E ele já tinha as fotos todas para ilustrar, e a pessoa começou a questionar as fotos. Então, ele não deu certo com essas duas editoras, e aí acabou passando o momento, ele saiu da Rádio Capital, e, lamentavelmente, passou o momento. O livro está com o Zé Homero, mas o Zé Homero não tem o mesmo entusiasmo que o pai tinha, entendeu? Não tem o mesmo entusiasmo tal para fazer o lançamento de um livro, a homenagem. Passou o tempo, Adriano. A definição é essa, passou o tempo. Torcer para que o Zé Homero, não é, venha aí a dividir a história desse ídolo do rádio com todo mundo, mas aí vai depender dele. Agora, você citou aí que tem duas datas, não é? Uma do dia que foi assaltado. Quando ele entrou na Record. Isso, quero saber como é que foi a estreia do Zé Bétio na Record. Nessa época, quando em 1972, né, a Record arrendava o horário, né? E o Zé Bétio quis arrendar meia hora na Rádio Record, né? Então foi lá negociar e tal, com a diretoria, era o Edson Guerra, o Chico Paes de Barros, foi lá, ele queria meia hora, 5 horas da manhã, né? E aí 5:30 da manhã, das 5:30 às 6, tal, ele queria arrendar. Aí tinha lá um custo, né, ele falou, não, eu vejo esse custo. E aí, falando em valores de hoje, né, vamos simular os valores de hoje, né? Ele precisaria de R$20 mil, né, para fazer essa meia hora. Então, ele fez as contas na cabeça dele, ele tinha R$15 mil. Tinha R$15 mil das pessoas que acreditavam no trabalho dele e tal. Mas um dos detalhes e ele tinha que ir lá, né? Um deles foi a Imobiliária Continental, lá em Guarulhos, que ele já tinha, as pessoas conheciam ele. Ele estreou numa sexta-feira, anunciando a Imobiliária Continental. Em uma semana, na semana seguinte, porque a Imobiliária Continental fazia um sistema de final de semana, que levava os interessados para ver e tal. Então, ele começou a anunciar nessa sexta-feira. Na semana seguinte, a Imobiliária Continental fechou o loteamento que ele anunciou. Tá? Vendeu todos os lotes que ele tinha anunciado. E outros, mas tem um outro, que o seu Nascimento, né, do Depósito Nascimento, ele não gostava. Ele anunciava na Rádio São Paulo, né? Mas ele não gostava de anunciar em rádio. Ele anunciava lá porque tinha um amigo dele lá e tal. Aqueles negócios de patrocinador, eu vou ajudar você. Não vai ajudar, você vai, né, anunciar o seu produto, né? E aí, Depósito Nascimento, ele foi lá, o Zé foi lá e tal, e nem deu atenção para ele, né? Aí a mulher do proprietário lá do Seu Nascimento falou, olha, anuncia com ele, eu acho que eu gosto de ouvir ele no rádio. Aí o Zé Bétio foi naquele final de semana, né, anunciar, e a Rádio Record era um canhão, né? A Rádio Record, a gente falava na Rádio Record, falava para o Brasil inteiro, né? Ele começou a anunciar na sexta-feira, anunciou sábado, domingo, na segunda-feira encostou uma carreta de Manaus, que queria comprar todo o material de construção para levar para Manaus, né? Aí ele ligou o dono do Depósito Nascimento lá e falou, olha, você pode ficar o tempo que você falar em rádio, eu estou com você. Eu nunca vendi um tijolo, você me vendeu uma carreta em 3 dias, sabe? Então, essas histórias e outras várias, né, constam do livro dele, são histórias maravilhosas. Olha aí, sensacional, uma pena, vamos torcer. Ô Zé Homero, se estiver assistindo aí a gente, acompanhando, lance esse livro aí, viu?
Ô Zancopé, eu quero agradecer, né? Deixa eu te fazer uma última pergunta, que é uma pergunta que o meu pai faz a todos os entrevistados. É Zancopé de pai para Simões. filho? É de pai para filho. Zancopé Simões, você tem medo de morrer? Não, 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 não. Nem um pouco. Uma hora vai chegar, mas eu quero que fique bem longe isso daí. Mas não tenho medo nenhum, não tenho, não. Procuro viver o máximo possível, aproveitar. Mas não tenho, não, nem me preocupo com isso, porque quando você morre, os outros é que se preocupam, né? Eu não tenho preocupação nenhuma com isso. Aí, Mas gosto muito de viver, viu? que bom, que bom. Zancopé, ó, um abraço, obrigado por esse bate-papo. Sei que são muitas e muitas histórias, mas esse pouco que a gente conversou aqui foi muito satisfatório. Um abraço para você e conte sempre aqui comigo, tá bom? Adriano, agradeço a tua gentileza de me convidar para conversar aqui. A gente tem uma relação muito forte, ainda que não conviva, porque o teu pai, durante o período que trabalhamos juntos na Rádio Record, uma pessoa maravilhosa, né? Trabalhamos em outros prefixos, mas a nossa convivência na Rádio Record, ele que, como disse, me recebeu no primeiro momento. O Marçal Pato, né? Marçal Pato, que é da família de vocês, é uma pessoa porque eu tenho um carinho muito grande. Vou ser sincero, o Marçal tem o maior coração do mundo, porque o que eu enchi o saco dele quando a gente trabalhava junto, ele teria me matado se ele não tivesse um coração bom. Mas esse momento aqui foi maravilhoso. Um abraço a você, Adriano. Transmito um abraço ao Altieres, que é uma pessoa com quem eu tenho um carinho muito grande, e esse carinho passa de pai para filho. Amém. Até a próxima. Até a próxima.